Aleluia. Enquanto você for abrindo, todos já abriram a palavra, amém? Como amém? Nem falei a palavra ainda? Lucas 19, Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Lucas, Luque, capítulo 19, verso 10. Senhor, que não sejam as minhas palavras, eu não tenho nada a oferecer, Senhor, nem para mim mesmo. Eu não mereço, nós não merecemos. Mas que o Senhor fale nos nossos corações esta manhã. Que não seja simplesmente algo raso, mas que a Tua palavra, que tem poder, venha penetrar na nossa vida, na nossa alma. Fale conosco, Senhor, na nossa alma nesta manhã. Explique a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Todo o mal, Senhor, deste lugar caia por terra. Unicamente bem-vindo és Tu. Que haja um mover espiritual esta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Portanto, amém. Glória a Deus. Se quiser colocar o fundo, sem problema. O fundo ajuda, né, irmãos? Também, né? Aleluia. Então vamos lá. A palavra vai dizer que, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos de novo. Porque o Filho do Homem, podem falar comigo, tá, igreja? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos sobre graça, muitas pessoas pensam apenas em perdão, sabe? Hoje o tema dessa mensagem, se eu puder, obviamente colocar um tema sobre essa mensagem, seria a graça que nos encontra quando não merecemos. Isso é muito forte. Mas a graça, irmãos, ela é mais do que um perdão. A graça, ela não é só simplesmente, Elinho, Deus apagando um erro da nossa vida. A graça é Deus entrando na história de alguém que não tem mais esperança nenhuma e reescrevendo o seu destino. A graça de Deus fazendo por nós aquilo que jamais nós conseguiríamos fazer. Essa é a graça de Deus. E poucas histórias mostram isso para nós. E uma delas é a história de Zaqueu. Acredito que todos aqui conhecem essa história de Zaqueu. Zaqueu, ele representa todo homem distante de Deus. Era um homem que possuía dinheiro. Inclusive, um dos seus nomenclaturas que eram dado a ele na época era rico, um homem rico. Ele tinha posições. Ele tinha influência, Simon. Mas ele sempre vivia no vazio. Um homem que possuía tudo, mas vivia no vazio. O mundo conhecia-o como rico. Mas, irmãos, Deus conhecia Zaqueu como perdido. Olha só. E naquela manhã em Jericó, meus irmãos, Jesus não estava apenas, professor Elinho, passando por aquela cidade. Jesus estava indo ao encontro de um homem que nem sabia o poder da graça, mas foi alcançado. Porque antes de nós procurarmos a Deus, Deus já estava procurando você. Esse é o poder da graça sobre a nossa vida.
Observe, meus irmãos, algo poderoso. Lucas aqui 19. Não é apenas uma história de um homem pequeno que subiu numa árvore. É a história da graça perseguindo um pecador. Perceba, não é sobre subir em uma árvore, não é sobre o tamanho da estatura, mas é sobre o poder da graça de Deus alcançando um pecador. É diferente. Jesus, ele não vá após o homem ser e entender o poder da graça. Mas Jesus vai até o homem antes mesmo do homem sequer perceber algo. A graça alcançou aquele homem e a graça alcançou a tua vida, assim como alcançou a vida de Zaqueu. Você não merecia, eu não mereço, nós não merecemos, mas a graça de Deus, o poder de Deus, nos alcançou nessa manhã, nos alcança todos os dias. Não é porque você quer, não é porque você obriga a isso, não é porque você está perfeito, é na sua imperfeição, é você estando imperfeito, que ela vai se aperfeiçoar sobre a tua vida, professor Eli. A graça nos encontra antes da nossa mudança, Luciane. Perceba, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus não disse, arrume a sua vida primeiro. Ele não disse, pare de pecar primeiro. Devolva o dinheiro primeiro. Mas ele não disse também, conserte a sua reputação primeiro. Imagina Zaqueu, irmãos. Chefe dos publicanos. Imagina a vida de Zaqueu, irmãos. Um homem que era temente ali durante a sociedade da época. Jesus não chegou para ele falando todas as coisas que ele fazia no pecado. Mas Jesus deu uma ordem, desça, obedeça, porque a graça chegou sobre a tua vida, antes mesmo de você pedir algo, antes mesmo de você reconhecer algo, a graça te alcançou. Jesus foi até ele antes da transformação acontecer, isso se chama graça. Você não é transformado para receber a graça, mas a graça te alcança para te transformar. Esse é o verdadeiro evangelho. Muitos dizem, venha depois que você mudar. Mas a graça diz, venha e eu te mudarei, pastor Albert. Olha só a diferença. Efésios 2, onde Paulo está ensinando, porque pela graça sois salvos, por meio da nossa fé. É pela graça. Antes mesmo de avançarmos, nós precisamos entender o contexto dessa história. Jericó, irmãos, era uma cidade próspera e estratégica, localizada ali no Vale do Jordão, pastor Elim. Ela era, irmãos, conhecida pelo seu comércio, suas rotas de passagem e riqueza. Na época de Jesus, Israel, irmãos, estava sob o domínio do Império Romano. Um domínio que estava forçando, inclusive, Zaqueu, irmãos. Depois nós vamos ler lá que ele restituiu 4 vezes mais, mas Zaqueu, se ele restituiu 4 vezes mais, pela história da época, nós entendemos que além dos impostos devidos da época, eles abusavam daquele povo e cobraram além do que era devido. Era complicado aquela época. Os publicanos eram, irmãos, cobradores de impostos que trabalhavam para Roma.
Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, então isso significava que ele era visto por todo o povo como traidor da própria nação, Daniel. Não é só isso. Ele era rico, mas ao mesmo tempo um homem rejeitado. Tinha dinheiro, mas não tinha, Suelen, honra. De que adianta? Uma das coisas que ele tinha, mas não tinha. Tinha posição, pastor Albert, mas ele não tinha paz. Olha só. E enquanto uma multidão seguia Jesus, por curiosidade, milagres e expectativa naquele momento, havia um homem escondido. Um homem que gerou curiosidade. Um homem que decidiu saber acima, além, quem era Jesus. Sobre uma árvore tentando apenas enxergar. Essa palavra enxergar, irmãos, ela é muito poderosa. Ela vem com uma ação por trás. Naquela manhã, Jesus não estava procurando uma multidão. Perceba, Jesus estava passando por Jericó. Ele não estava apenas procurando uma multidão, mas ele tinha um propósito de estar naquele lugar, naquele momento. Jesus, olha, irmãos, ele foi o único que nos ensina, nos instrui como é andar em propósito. Como é andar sob a graça de Deus. Ele é um verdadeiro mestre dos mestres. Senhor dos senhores. É sobre a graça, é sobre Jesus. É sobre nós. É sobre a vida com Deus. É sobre algo que nós não merecíamos. É sobre algo que nós não esperaríamos. Nós não conseguiríamos pela nossa mão. Mas Jesus decidiu ir e sempre vai até a nossa vida. Aleluia. As 7 grandes manifestações da graça que nós enxergamos aqui. Abraão. Igreja, repita comigo. A graça me acolheu. Repita comigo. A graça me acolheu. A graça me escolheu. A graça que salva, pastor Elinho. Efésios vai dizer que a graça nos salvou. Ou seja, a igreja, repita comigo. A graça me salvou. A mulher adúltera, irmãos. A graça que perdoa. Repita comigo. A graça me perdoou. Aleluia. A graça, pastor Elinho, Albert, igreja, a graça que restaurou a minha vida. Repita comigo, a graça que me restaurou. A graça que me capacita, Paulo diz. Repita comigo, a graça que me capacita. Agora repita comigo, a graça que me sustenta. Nossa entrada na eternidade, a graça que me leva à glória. Repita comigo, a graça que me leva à glória eterna. É sobre a graça. Aleluia. Irmãos, quando Cristo nos encontrou, nós não éramos santos, não éramos fiéis, não éramos maduros. Mas Romanos 5 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É pela graça. Jesus não morreu por uma igreja perfeita, morreu por uma humanidade caída. Ninguém aqui é perfeito. Toda a humanidade é caída. Exceto agora. Quando você decide a graça, entende sobre a graça, reconhece a graça, fala da graça e deixa ela manifestar sobre a tua vida. É sobre a graça. Talvez existam pessoas hoje na igreja, irmãos, que podem estar pensando: quando eu melhorar, eu volto para Deus. Quando eu me posicionar, eu volto para Deus.
Quando eu vencer isso que está acusando a minha vida, eu volto para Deus. Mas na verdade, o verdadeiro evangelho é: venha como você está. O importante não é como você começa, mas sim como você termina. Não espere você estar preparado para a graça, pois é a graça que te prepara. É a graça que vai mudar a sua vida. É a graça que vai levar você a lugares altos. É a graça que vai mostrar para você o caminho, a verdade e a vida. É a graça que vai te mostrar o verdadeiro evangelho que o cristão tem que viver nos dias de hoje, no mundo contemporâneo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Perceba, igreja, que a graça, ela produz uma transformação que a lei nunca produziu. Ou melhor, nunca conseguiu produzir. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu diz. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Aqui, irmãos, na Bíblia acontece algo extraordinário. Ninguém aqui está mandando usar. Jesus não mandou eu fazer isso. Perceba isso. Ele não foi obrigado a fazer isso. Jesus não constrangeu o professor Elinho Zaqueu. Mas a graça produziu em Zaqueu aquilo que a pressão nunca conseguiria fazer. A graça sobre aquele homem não precisou de uma ordem para ele. Devolver 4 vezes mais, fazer isso, fazer aquilo. Mas a própria graça constrangeu para ele tomar essa atitude. Perceba, nem sempre alguém precisa falar algo para você. Porque sempre o Espírito pode falar a palavra de Deus, a graça sobre a tua vida, e você será trabalhado na graça. A sua vida andará em graça. A graça produzirá sobre você tamanha fé que você auto mesmo vai se constranger com aquilo que você fazia e vai querer melhorar essa situação. Perceba, ele não está falando aqui também que ele vai ganhar de Deus no dar não. Mas ele toma uma atitude baseada na graça, um constrangimento de tudo que ele fazia de errado no pecado, e aquilo vem na mente dele no momento certo, na hora certa, com quem deve ser falado, com quem que deve ser visto. Era Jesus Cristo e toma a melhor decisão da vida dele. Não é restituir 4 vezes mais, mas sim o poder da graça sobre a vida daquele homem que estava sendo manifestada. Era Zaqueu, um homem. A transformação verdadeira, ela não nasce do medo. Ela nasce de um verdadeiro encontro. Preste atenção. A verdadeira transformação, ela não vem do medo que tem sobre a sua vida, que às vezes você está tendo. Mas ela nasce da verdadeira transformação. Nasce de um verdadeiro encontro. Nada mais, nada menos, meus amigos, meus irmãos, quem estava na frente de Zaqueu era Jesus de Nazaré, em Jericó. O autor e consumador da nossa fé. Hoje quem está na sua frente, dizendo a você, desça dessa árvore da tua vida, que hoje me convém repousar em tua casa, é Jesus Cristo de Nazaré, pela graça de Deus que está sobre a tua vida. Você merecia e eu não mereço. Mas a graça nos encontrou. A graça nos escolheu. O amor de Deus prevaleceu sobre a nossa vida. João 21, Jesus restaura. E aquele homem que negou Jesus diante de uma criada se levanta em Atos 2. Para pregar diante do povo. Esse homem foi Pedro. A graça que restaurou a vida daquele homem, que negou por 3 vezes. Se levanta com poder e autoridade no meio da multidão. Esses homens não estão bêbados. Estes homens estão sóbrios. Mas não estão sóbrios como o mundo vê. Eles estão só perante o reino espiritual. E a graça e o poder de Deus se aperfeiçoou sobre aqueles homens. E ali mais 3.000 vidas aceitaram o poder da graça sobre a vida deles. Aceitaram o poder da transformação dentro da vida deles. Pedro foi regenerado. Pedro foi perdoado. O poder da graça está sobre aquele homem. E aquilo aconteceu, algo poderoso no Evangelho. Vidas transformadas pela graça. Pelo poder do Espírito de Deus. A graça transforma. O que mudou Pedro? A graça. O que mudou Zaqueu? A graça. Pois a graça de Deus, a 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, sou o que sou.
Paulo mesmo disse, eu não sei nada, por mais que era um cara, irmãos, Paulo era um cara sensacional no evangelho. Depois de Jesus, um cara de 13 cartas, um cara que, olha, inteligente, estudou pra caramba, sua vida inteira lei, sabia de cor salteado toda a Bíblia, toda a tradição. Era um cara inteligentíssimo. Nós enxergamos isso no final da tua época em Romanos. Irmãos, era um cara, de verdade, um cara muito inteligente. Ao mesmo tempo ele fala, eu não vou gloriar em mim, mas eu glorio naquele que realmente produz perseverança, graça e paz sobre a minha vida. Eu nada sei, senão a graça de Deus sobre a minha vida. Pela graça de Deus, sou o que sou, Paulo diz. Pela graça de Deus, sou o que sou. Preste atenção. Pela graça de Deus, você é o que você é. Pela graça de Deus, você é filho. Pela graça de Deus, você tem o amor de Deus. Pela graça de Deus, você tem a paz de Deus. Pela graça de Deus, você tem esperança em Deus. Pela graça de Deus, você tem o Deus vivo sobre você. Está dentro de você. Essa graça que não pode se perder, não pode se apagar, mas ela tem que estar dentro de você.